o nosso programa de ontem estava quente, quentíssimo, por sinal. Conversamos de início com o deputado Luiz Fernando Machado, esteve aqui em nossos estúdios atendendo ao nosso convite, ele que teve uma folga na semana assim quase inexistente de atuação lá na Câmara Federal, ficou em Jundiaí mais um dia, ontem Jogo do Brasil, esteve dando uma entrevista muito importante aqui em nossos estúdios, esclarecendo vários pontos de interesse para a vida da cidade. Durante a fala de Luiz Fernando, ele fez algumas considerações sobre assuntos periféricos e disse, inclusive, de uma verba que havia sido perdida aqui pela Prefeitura de Jundiaí, pelo nosso Executivo, e porque não tinha tomado as providências cabíveis. Então, a Prefeitura teria perdido essa importante verba por inércia, mais ou menos isso. Ato contínuo, recebemos aqui, terminada a entrevista com o deputado Luiz Fernando, um pedido do prefeito Pedro Bigardi para entrar do ar e esclarecer o ponto em questão, que ele achava que tinha sido um ponto controvertido e que Luiz Fernando tinha faltado com a verdade. Aí, concedida a oportunidade, o prefeito veio de viva voz em linha telefônica direta e acabou fazendo diversas considerações, nas quais envolveu o nome do ex-prefeito Miguel Haddad nessa questão controvertida e acabou atribuindo a responsabilidade pela perda dessa verba ao ex-prefeito, que se sentiu também atingido e pediu oportunidade para esclarecer a questão. Então, atento a esse princípio do direito de resposta a todos os que dele necessitem e tenham esse direito, nós hoje convidamos para estar em linha direta no programa o ex-prefeito Miguel Haddad para responder a essa colocação do prefeito de Jundiaí, que atribuiu a ele, Miguel Haddad, a sua administração, a perda dessa verba, e eu converso então com Miguel Haddad em linha direta, ex-prefeito Miguel Haddad. Muito obrigado, Reinaldo, pelo espaço e pela oportunidade de estar conversando com você, em especial no dia de hoje, com a população de Jundiaí. Esse é um momento importante porque, acima de tudo, é uma consideração em relação à população, né? Mas, muito obrigado, Reinaldo. Um bom dia a você aí inclusive, meus agradecimentos pela oportunidade. Eu não sei, prefeito, se eu historiei devidamente o fato, ordenadamente, mas acho que sim. Reinaldo, o fato, a questão é muito simples. É muito simples. Quando, depois de meses que eu deixei de ser prefeito, eu recebi uma solicitação do atual governo para que eu assinasse um convênio com data retroativa, o que é absolutamente ilegal. Além do que, eu precisaria uma autorização legislativa. Eu precisaria, em primeiro lugar, uma autorização legislativa para assinar qualquer convênio e, em segundo lugar, assinando como se ainda fosse prefeito, meses depois que eu deixei a administração. Só para dar um exemplo, Reinaldo, é como se um juiz que deixasse de ser juiz, meses depois, voltasse e assinasse uma sentença ou condenando ou absolvendo um réu. É um pouco isto. É um ato ilegal e, naturalmente, como homem público, como cidadão,
eu não poderia fazer isto. Né? Então, o fato, ele se resume a isto, a assinar um termo de forma ilegal, com data retroativa, né, como se estivesse assinando naquela oportunidade. Esses são os fatos, Reinaldo, né, e as razões pelas quais, consultando, inclusive, tive o cuidado de consultar a minha assessoria jurídica, que integrou o meu governo anteriormente, para me certificar, né, da possibilidade ou não de assinar isto. E todos foram unânimes de que ali estaria acontecendo uma ilegalidade. Reinaldo, esses são os fatos e praticamente as razões pelas quais eu não assinei o convênio, em função de não poder. Todo mundo sabe, você foi professor da Faculdade de Direito por muitos anos, a minha formação também é em Direito, todos nós sabemos que eu não poderia assinar esse convênio, mesmo depois de deixar de ser prefeito. Em síntese, Miguel Haddad, o ex-prefeito não cometeu nenhuma irregularidade e nem mesmo esteve omisso em relação a esse episódio. Então, quem é que errou para Jundiaí não conseguir a verba? Reinaldo, esse convênio chegou no dia 27 de dezembro, né? Ele precisaria toda uma tramitação, um procedimento, razão pela qual era inviável que eu assinasse. As razões posteriores, como isso transcorreu, as razões pelas quais esses recursos se perderam no ano seguinte, eu não saberia avaliar hoje, porque eu não conheço o processo de forma integral, né? Mas, infelizmente, a cidade perdeu houve o governo federal, o Ministério dos Esportes, suspendeu o envio desses recursos. Não sei avaliar como é que o governo local agiu, né, a partir do dia 2 de janeiro. Culpa não cabe, então, ao ex-prefeito por não ter assinado aquilo que não podia assinar, porque pediram a ele uma coisa que era ilegal. É isso? Exatamente, Reinaldo. Eu não poderia, todo mundo sabe que eu não poderia assinar isto. Isso é óbvio. Quando você deixa de ser prefeito e assinar meses depois um documento que está sendo proposto é uma ilegalidade. Né? E volto a acrescentar, havia ainda algumas exigências, outras exigências, como autorização legislativa para assinar convênio, toda a formatação do processo. Então havia uma série de exigências que configuravam claramente, né, que o processo não poderia ter sido assinado no dia 27 de dezembro, além do que da ilegalidade. A questão é essa, ela é simples. Eu não podia assinar, era ilegal, e por essas razões eu não assinei com data retroativa. Muito obrigado, então, ao prefeito Miguel Haddad, é sempre o nosso prefeito, o ex-prefeito Miguel Haddad, que esteve, então, esclarecendo, usando o seu legítimo direito de resposta a uma colocação feita já em resposta pelo prefeito Pedro Bigardi a um questionamento colocado aqui na entrevista pelo deputado Luiz Fernando Machado. Eu espero que com essa sua resposta o assunto esteja definitivamente resolvido, porque a questão se põe então em relação a um pedido impossível de ser atendido, como disse aí o ex-prefeito, porque ele já não era mais prefeito e teria que assinar com data retroativa, ou seja, com data anterior, o que seria um tipo de falsidade ideológica, inclusive. É isso? Exatamente, Reinaldo, exatamente isto, né? Esses são os fatos, são simples, a compreensão é muito simples, né? E era impossível eu poder assinar o convênio.
Prefeito Miguel Haddad, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez em linha direta, e para colocar um ponto final nessa questão suscitada na nossa quentíssima programação de ontem. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Reinaldo, eu quero novamente agradecer a você pela oportunidade, pelo espaço que abre, um espaço democrático, a forma como você conduz a sua programação. Eu fiz questão de poder esclarecer a população, em especial pelo respeito que tenho pela população jundiaense, que tem que ter claro, né, as razões pelas quais o convênio caminhou dessa forma. Muito obrigado e um bom dia.